Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Renata Brunetti e eu busco no meu dia a dia constantemente refletir sobre o que eu posso fazer para deixar o mundo mais harmonioso, saudável, socioambientalmente, para a gente preparar esse mundo para as próximas gerações. E foi nos meus estudos na psicologia social que eu encontrei fundamento para o trabalho que a gente faz no Change for Good, quando eles me mostraram o poder que a gente tem de mudar as coisas, uma vez que a gente está constantemente se modificando. Portanto, a gente pode mudar o meio, a gente modifica o meio e o meio nos modifica. Então, nesse episódio, nós vamos conversar com a Ana Lúcia Borba e com o Eric Carrazone, fundadores da Lichique, que é uma empresa que nasceu como um instrumento de transformação social e ambiental, trazendo soluções para dois grandes problemas que existem nas cidades: o lixo abundante e a falta de oportunidades inovadoras para a população. Bem-vindos, Ana e Eric, é um prazer ter vocês aqui. Então, vamos aí começar essa conversa. Quero saber tudo sobre a Lichique. Vamos lá. Ô, Renata, gratidão aí pelo convite. É um prazer também estar aqui. É sempre importante falar, né, da nossa jornada e do nosso empreendimento. E, nossa, muito incrível, assim, toda a conexão que tem com o seu propósito também. Obrigado por nos receber. A gente está bem feliz também de estar aqui para falar novamente da Lichique, né? A gente já está fazendo isso, inclusive, há muito tempo. Vamos dizer aí, quase 20 anos. Já estou me colocando no bolo, eu não estou nesses 20 anos, mas a, a Lichique está, né? Então eu me sinto parte também. Legal falar, né, que é mãe e filho, que é a coisa mais legal, poder trabalhar com filho e, né, ver, assim, esse crescimento todo que vocês estão promovendo aí na empresa, né? É isso, eu acabo sendo suspeito para falar, né? Porque a gente tem sempre alguns trocadilhos, né? Ela diz que pariu um sócio. Eu digo que vendo a mãe, porque eu trabalho na parte da estrutura comercial também, Bom, e a gente vende também a parte artística, né? E de inovação também que ela traz. Então, a gente já está nesse ramo aí há um tempo. Pois é, Renata, a Lichique já vai, assim, são 2 décadas de atuação nesse R da reutilização de materiais, que é uma jornada que começou para mim muito cedo. A minha primeira formação foi em engenharia civil, mas muito cedo eu comecei a empreender com o que a gente chamava de lixo, né, que é o grande problema das cidades, assim, um dos grandes problemas da cidade. Então teve acendeu essa luz assim para mim. E eu comecei a fazer projetos socioambientais, assim, desde 2004, mais ou menos, assim, já fazem mais de 20 anos. E em 2008 veio a Lichique, né, como um conceito de uma empresa para cuidar desse lugar, né? Ela veio como um lugar para a gente cuidar desses materiais e também das pessoas que fazem parte dos projetos. Então, e aí, mais ou menos em 2012, foi quando o Eric se juntou também na empresa e a gente está junto desde então aí nos desafios assim de desconstruir, né, os conceitos que a gente tem em torno do que é lixo, entender ele como um erro de design, assim, como a gente consegue construir um mundo novo aonde ele pode não existir. é bem o que você falou, né? Porque é um erro de design, né? Se a coisa fosse feita, né, como a natureza, né, não tem lixo, né? Porque realmente o, o dejeto de um é nutriente para o outro e assim vai, né? Eu até fiz uma época um curso, há uns 12 anos atrás, eu fiz um curso na Suíça sobre essa questão da, do Reaproveitamento. reaproveitamento, da economia circular e realmente que é uma imitação da natureza, né? A gente mas quero saber tudo aí. Me conta um pouquinho. Quando você estava falando, então, assim, quais são os grandes desafios de vocês? Porque para mudar esse conceito na cabeça das pessoas que lixo não necessariamente precisa ser visto dessa forma, né? Sim. Como que tem sido? Desafios são vários, né? Talvez a gente possa até traçar um pouquinho do que a Lichique faz, né, atualmente. Assim, como a gente disse, a gente está há muito tempo fazendo isso. A gente não faz as mesmas coisas que fazia lá atrás, nos anos 2000, né? O ramo de atuação da Lichique hoje em dia é muito voltado para a área de eventos, né?
E aí a gente tem algumas soluções, a gente se posiciona até como uma empresa de ecoeducação, né? Por mais que a gente crie alguns produtos e serviços, a gente sempre tenta levar para os clientes da gente, que são empresas, né? A gente atende o mundo corporativo, sempre algum pouquinho de educação ambiental, né? Ecoeducação, como a gente chama, e como a gente vem se posicionando também há alguns anos. Acho que pode explicar um pouquinho mais sobre cada produto, né, que a gente faz, né? Posso falar. Na verdade, assim, se entender como uma empresa de ecoeducação veio depois de muito tempo, da gente entender o quanto a gente aprendia nos projetos. A gente sempre diz que todo o trabalho que a gente está fazendo na Lixique, a gente encara como um projeto, né? Um projeto que tem começo, meio e fim, assim. Mesmo que a gente tenha um produto no catálogo, que a gente venda ele para empresas diferentes, e é sempre um contexto diferente, então a gente sempre encara como um projeto. Então, essa parte educativa, ela é uma troca, assim, que a gente tem muito potente entre o trabalho que a gente desenvolve e o nosso cliente. Então, aprende a gente no processo, aprende a rede produtiva que se envolve naquele projeto e aprende também o cliente. E aí, nessa jornada de tantos anos, a gente tem alguns produtos e serviços que resistiram a esse tempo, né? Que é muito interessante perceber o quanto a Lixique está chegando no espírito do tempo dela, né? Alguns produtos estão chegando nesse espírito do tempo. Então, a gente tem um serviço de transformação de resíduos têxteis em produtos costurados, que é um projeto que a gente fez lá no começo, em 2007 até, quando a empresa nem existia enquanto organismo. A gente já tinha feito alguns projetos nessa área, então a gente já começa fazendo essa reutilização dos textos, sim, muito ligado ao território evento. Então a gente tem o evento como território. E assim, o evento território tem uma particularidade interessante, porque a empresa consegue, dentro do seu dia a dia, implementar um certo conjunto de cuidados, de certificações, né, de organizações internas, que quando chega no evento fica muito difícil de controlar, porque são ambientes, às vezes, de feira, né, de festa, de coisa, de celebração, que às vezes envolve uma série de fornecedores que não estão no dia a dia da empresa, e que aí desconstrói um pouco desses cuidados que a empresa às vezes já está tendo internamente. Verdade, E chega lá naquele, né, no ambiente da festa, na celebração, tem uma série de coisas que já não conversam com como elas atuam. Então, o nosso trabalho é oferecer soluções para que esses eventos eles consigam ser essa luz do que eles já fazem. deixar claro e não deixar um rastro errado até, né? Porque Exato. fica um rastro Isso que não traz é. isso lembra um desafio, como você perguntou dos desafios, né? Um desafio grande que a gente tem quando a gente está reutilizando lonas, né? Que são normalmente usadas para envelopar esses eventos que a gente fala, são eventos em centros de convenções, às vezes é dentro das empresas, mas assim, normalmente em locais maiores, que geram muito resíduo para um tempo muito curto, né? Curto, né? Então a gente Até queria ver a ali. gente cria uma peça, por exemplo, com um material que vem da comunicação de um evento, mas para que a gente consiga transformar isso é um resíduo das empresas, o material precisa primeiro chegar para a gente, né? Então já aconteceu da gente ser contratado para fazer isso, mas como toda a montagem de um evento normalmente é muito corrida, e principalmente a desmontagem, que é quando o negócio acaba e todo mundo vai lá recuperar o material, a gente nunca conseguia encontrar o material, porque ou o cliente não teve uma comunicação ok com o fornecedor que montava, ou faltou algum alinhamento, e aí a gente pega, e um trabalho que a gente poderia fazer de transformação acaba por desconhecimento dos outros, né? Ou de todas as partes ali envolvidas, que são muitas. Como a gente está falando de um evento para, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000, 50.000 pessoas, tem muitos fornecedores, né? Conta como funciona isso desde o começo, porque aí então assim, vem uma empresa que quer fazer um evento para 1.000 e tantas pessoas, né? E aí ela vai, obviamente, nesse evento, ela vai distribuir, né, as sacolinhas com os brindes, enfim, tem material, enfim, que ele vai. Vocês recomendam que a empresa use os seus próprios resíduos para fazer essas sacolinhas? Essa é a ideia? Na verdade, se a gente puder chegar nesse momento que você está falando, que é bem antes, quando ela estiver planejando, a gente vai recomendar que ela não use esse tipo de material, que é essa lona de banner aí, que é um material que normalmente não tem uma reciclabilidade bem definida, não tem valor comercial, isso não vai para lugar nenhum. Mas se ela já fez, se ela já tem o material, aí a gente tem um produto para oferecer. Então a gente tem um catálogo de produtos, como esse que você está segurando aí,
e que a gente pode dizer, ó, se você gerou, sei lá, 1.000 metros quadrados desse material, isso aqui não vai ter para onde ir, tem a sua marca, você não tem onde colocar, vamos transformar isso em peças, que aí elas podem ser usadas para um evento futuro, para presentear, tem empresa que revende, e aí Tá. as utilizações são várias, assim. Normalmente é para, quando a gente está falando de uma empresa grande, né, como a gente está nesse âmbito aí corporativo, vai ser para os colaboradores, né, as pessoas vão receber essas peças também, ou fazer alguma ação de marketing. Tá. Aqui a gente tem dois resíduos, né? Tanto a lona quanto o carpete, que também é um resíduo de evento. São dois materiais que sempre sobram nesses contextos. Uhum. E assim, essa sacolinha que você diz assim, às vezes a empresa vai fazer uma sacolinha para um evento, ela precisa ter essa antecipação, né? E às vezes, assim, até o volume do evento é muito grande, mas dependendo do tipo de feira, o tipo de sacolinha, a quantidade é muito grande também. Então, não necessariamente dá para ela suprir para aquele evento, mas ela gera materiais para outros presentes, para os presentes, às vezes, do palestrante do evento, né? Tem uma série de outro para o kit que vai para a mídia. Então, assim, a gente tem também. E o que é legal desse produto, Renata, é que ele conta a história, né? Você tem a oportunidade de contar uma história, assim, o mundo corporativo contar essa história desse cuidado. E sim, a gente também tem esse cuidado de fazer com que essa orientação de que as pessoas gerem menos resíduo, né? Então esse é o principal ponto mesmo, né? Porque a gente faz um produto legal com reutilização que a gente abre o leque né, ter uma quantidade ainda maior de materiais como esse para tratar. Então é importante também ter essa consciência, né? Para a gente não errar na mão. Quer dizer, esse então foi feito num pós-evento, quer dizer, vocês foram contratados em que momento? Às vezes a gente é contratado quando o evento está sendo montado. Então a empresa tem uma agência que já sabe que vai ser feito, por exemplo, envelopamento, já sabe que vai ter carpete. Esse material aí é aquele feltro que é usado, que ele, nesse caso é cinza, mas pode ter outras cores, mas é usado para, sei lá, todo o piso de um centro de convenções. Tem partes que a gente não vai conseguir salvar, que vão ser de grande passagem, tem partes que às vezes nunca são nem aplicadas, porque são resíduos, são aparas da aplicação da pessoa lá, da empresa do carpete que vai montar aquilo. Então, esse acaba sendo um resíduo rico ali, digamos que normalmente não se usa. Mais ou menos na hora que eles estão contratando o evento, a gente pode entrar e muitas vezes, nos casos em que a empresa guarda o material, aí a gente é chamado. Tem empresa que junta toda a comunicação do ano inteiro, que foi feita em vários banners, por exemplo, então não necessariamente de um evento específico. Entendi. E aí entra em contato com a gente do tipo, ó, tô com esse material, Como é que eu... quero descartar, eu quero fazer alguma coisa, a gente, olha, então, a gente pode transformar isso para vocês. Aí é que entra o serviço da gente, né? A gente acaba dizendo que é uma produtização, É é uma uma servitização do servitização produto, né? de um produto, né? A gente não é uma fábrica de produto, mas a gente presta um serviço que transforma esse resíduo em produto. E aí, como é que a gente cuida desse processo? É um processo que essa lona, esses resíduos têxteis chegam para a gente Uhum. e aí a gente tem uma parte que é o beneficiamento, é a primeira etapa, né? Então a gente confere todo o material, porque quando a gente comercializa, existe uma expectativa de X metros quadrados que vem para aquele projeto. Então, a gente valida se aquela metragem chegou direitinho, porque isso é um desafio também. A gente já teve cliente que contratou e a aluna não conseguiu chegar no ateliê da Licique. Por algum motivo, as pessoas também da desmontagem não estavam conscientizadas o suficiente para poder conseguir, né, cumprir essa tarefa, essa etapa do processo que também é bem importante. Então, são sempre desafios em etapas, né, diversas. Então, a gente cuida desse material, verifica a quantidade, faz o beneficiamento ele retira cabos de madeira, ele retira ilhoses, outras costuras, outras coisas que tenham nessas lonas ou carpetes, e aí a gente faz o corte dos produtos. Então, a gente faz esse corte que também tem uma descaracterização, muitas vezes, dessas logomarcas que vêm. Então, às vezes, a empresa tem outros parceiros que não podem aparecer naquele projeto. Então, a gente cuida de fazer essa descaracterização. E aí, esses cortes, eles viram kits de costura que são enviados para a nossa rede produtiva, que é uma rede que a gente vem tecendo. Pessoas vão, todo dia entra gente nova nessa rede. E essa rede produtiva são costureiras independentes, são ateliês de costura que fazem essa etapa da costura. Em alguns pontos, a gente também tem pessoas na rede que fazem esse trabalho do corte, né? Então, a gente faz o beneficiamento e também tem oficinas de corte nesse
nesse apoio, né, em toda essa articulação. Esse acaba sendo o segundo objetivo desse produto da gente, que é o nosso salão, né? Um é reutilizar o material, que aí é um problema que as empresas acabam procurando a gente com isso, porque estão com esse material lá ou vão gerar. E o outro é da gente conseguir Então, envolver essas pessoas envolver na produção pessoas, disso. porque é maravilhoso, né? Eu costumo dizer que quando a gente tem o que fazer, a gente não falta, né? Assim, as pessoas são maravilhosas, É. elas estão ali numa base muito potente, né? De uma manualidade, de uma resistência, né? De conseguir trabalhar de casa, de às vezes ser pessoas que não conseguem ter não tem potência de empregabilidade, por quê? Porque cuida da família, cuida, né, de todo um contexto que ela é ali aquele arrimo e ao mesmo tempo consegue ter algumas horas produtivas e aí transformar isso É maravilhoso. numa receita saudável, né, que a pessoa tem qualidade de vida, não precisa se deslocar, então assim o produto chega para elas costurarem, né, de uma forma confortável. Então a gente também tem dentro desse processo um cuidado com o tempo, né, porque também o desafio, falando de desafio, os eventos acontecem tudo para ontem, né, e quando a gente faz um projeto de reutilização como esse, a gente pensa em reservar um tempo de qualidade para que o projeto aconteça sem a gente estar correndo nem fazendo coisas assim de última hora. Eu costumo dizer que a pressa é uma inimiga da sustentabilidade, né? É. Às vezes a gente está correndo para tanto que a gente não sabe nem para onde, né? Então, assim, ter também esse cuidado de reservar esse tempo para que as pessoas consigam fazer os seus projetos, fazer as suas costuras, fazer todas as etapas de forma tranquila. E aí isso volta para o ateliê da Alici, que a gente confere, aí eventualmente tem uma tag que a gente coloca ou não, né? Agora a gente está fazendo uma coisa muito interessante, vou mostrar aqui para você também. A gente acaba, sobre essa questão da pressa, isso acaba refletindo também no nosso serviço e nos prazos, né? Porque quando a gente vende isso, o primeiro passo é a gente ter um cliente, né? Vendeu para uma empresa, a gente dá um prazo que normalmente é 4 vezes maior do que a indústria de brindes normalmente oferece, que é 15 dias. Uhum. A gente um projeto desse demora ali em torno de 60 dias, é um prazo confortável que a gente dá, Para justamente para que a você gente não acionar coloque. essa rede Exato, a gente não quer sem, as pessoas correndo. né, sem detonar com essa rede também, né? Exato, Porque não quer se a põe pessoa fazendo um aquela. negócio para ontem e tal. A gente tem muito cuidado com isso. E sempre, antes da gente fechar uma produção dessa, a gente consulta todo mundo para dizer, ó, beleza, dá pra gente fazer, dá pra gente seguir nesse formato, né? Esse é um outro cuidado também que a gente tem. Também, aí acontece também a gente tem um prazo médio de 60 dias, se for, dependendo do tamanho do projeto, às vezes a gente consegue antecipar um pouco, se o projeto for muito grande, a gente consegue entregar em etapas, né? Começa a entregar e aí pode ser até um pouco depois, então é um prazo médio, mas que a gente consegue cuidar dessa parte tão importante que é esse desespero do É, trabalho, né? Que a gente vem acaba indo na vendo por contramão aí. do mercado um pouco de quem normalmente quer comprar uma peça assim, né? Apenas comprar alguma peça personalizada, digamos, na empresa, mas faz parte, é, é o que a gente bota a cara a tapa lá para dizer não, ou é nesse termo, ou não faz sentido a gente fazer. É porque vocês, quando vocês se falar, né, se dizem se posicionam, né, não é se dizem, se posicionam como uma escola disso, né, como um educador de sustentabilidade mesmo, né, que foi Exato. o que vocês falaram no começo. Se vocês apelam, né, É, para entregar no prazo esperado, vocês estão comprometendo a própria essência do trabalho que vocês esse fazem, acaba né? sendo já o primeiro ponto de educação, digamos, do É, nosso cliente, né? é É uma questão de verdade, é muito aculturamento legal. do cliente que já é dizer, ó, você quer esse negócio para ontem? Não dá, isso não é condizente com o tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui. Sabe que nós no Change, né, acho que um dos primeiros anos que quando a gente começou o Change for Good, que é justamente para divulgar e para também meio que ir instruindo e capacitando as pessoas para fazerem escolhas mais sustentáveis, né, de um modo geral, a gente fez um guia de final de ano de presentes de amigo secreto. Porque a gente fala assim, no fundo, na hora do amigo secreto, no final do ano, é a hora que a gente faz as escolhas menos sustentáveis, Sim, né? Porque você tem que dar uma lembrancinha, tem um valor tem que ter um fixado. valor, né? Normalmente um valor menor, que é para que todo mundo possa participar, e aí você apela e vai comprar aqueles milagres, né? Que é eu não sei quanto custa uma bolsinha dessa, mas você vai comprar a bolsinha, sei lá, Sim. de 5, 10 reais. Que certamente, para custar 5 ou 10 reais,
Não existe milagre, né? Exato. Ela deve ter sido feita com algum material que não é legal, Mão explorou de um obra também. tanto a mão de obra, né, para poder chegar nesse preço. Então você fala assim, a hora que você quer celebrar a vida e comemorar com as pessoas é a hora que você faz uma escolha onde você, para celebrar com seus amigos, você endossa um monte de coisa que não faz sentido, né? De exploração e de, enfim. É. Então, no fundo, é um pouco isso. Olha, então vamos nos educar para aceitar um prazo diferente, que é o que vocês propõem, né, para os seus clientes. Ó, aceita Exato. um prazo diferente e ganha a tranquilidade de que você está, entendeu, colaborando E de conta, fato. e conta a história depois, né? Que é isso Exato. que a gente fala. É. A gente tem sempre esse cuidado de o que a gente está fazendo e na história do produto para o cliente também que está comprando isso poder comunicar e dizer, ó, a gente está se adaptando a isso, a gente está olhando para ações que valorizam esse tipo de coisa, né, que a gente está falando. Eu penso muito, vocês mexem muito com eventos, né? Eu sempre fico pensando, eu falo, qualquer evento, quando eu olho, né, as estruturas que são montadas, que são lindas, montadas para aquele dia, e que depois tudo aquilo que poderia até ter alguma utilidade para quem de fato precisa de alguma coisa é considerado um lixo, É, né? E não vira nada, né? Eu falo, nossa, como essa indústria dos eventos talvez fosse possível já se organizar de uma forma diferente, né? Onde aquilo de fato pudesse ter uma vida mais longa, né? Assim, ou já exato. direcionar para algum outro uso, né? São vários pontos. Como a gente está envolvido, porque a Elixir também faz outras coisas, né? Inclusive a gente normalmente está na programação dos eventos com outras ações que a gente faz, né? A gente tem um jogo de ESG, que é uma dinâmica de grupo, né? De team building, enfim, a gente tem oficinas. Então, não é por acaso que a gente está rondando essa questão dos eventos. E uma das coisas que a gente vem desenhando também do ano passado para cá e que a gente já vem fazendo é justamente uma consultoria para quem produz eventos. Porque normalmente é o nosso cliente desse produto e do outro, e a gente vê que a pessoa normalmente não está, seja uma pessoa que trabalha dentro de uma área de uma empresa ou de uma agência, ela não está com, digamos, todas as ferramentas, né? Não está com um know-how ali para poder tomar as melhores decisões na hora que você vai encomendar toda aquela quantidade ali de material, né? Que foi como a gente estava falando antes. Aí acaba que a gente entra ali no depois, mas a gente tenta. Por isso que eu disse, se a gente puder chegar antes, a gente vai dizer, não faça assim. Não faça, não crie não gere essa demanda. E a gente está justamente com essa abordagem, com uma outra consultoria nossa para tentar ajudar essas pessoas no caminho. Sabe que uma época da minha vida eu trabalhei com captação de recursos para ONG. E eu, por acaso, Legal. trabalhava bastante com a questão de eventos de captação de recursos, quando uma organização social faz um evento lá para divulgar sua causa e tal, né? E até a gente coincidiu de mais de uma vez da gente conseguir, não lembro nem exatamente por que foi que deu essa sorte, da gente conseguir que a ONG chegasse para fazer seu evento de captação. Eu não lembro certinho, mas era como se ela chegasse para fazer seu evento de captação no dia seguinte de uma grande festa, de um casamento que teve sei lá eu aonde. Sim. Então foi montado tudo aquilo maravilhoso, flores lindas, tudo Aproveitar a lindo. decoração. Casou, pronto, foi embora. Vai desmontar tudo? Não, pera. Segura aí mais um dia que a flor dura e usa exatamente esse espaço de novo para uma ONG fazer lá seu grande evento, em vez dela contratar tudo de novo, né? Então já pega e já faz ali. Então eu sempre fiquei pensando, eu falo, poxa, esses lugares são tão espetaculares, né? Se você consegue chegar antes a ponto de otimizar, já que fez. Então já Exato. usa 2, 3 Eu acho vezes, se até que for existe uma possível. empresa específica para flores que faz alguma coisa assim, né? Tu conhece? Que ela pega flores de evento que foi usado e tenta Tem já muita dar gente que um. já reutiliza flores, né? A gente tem a Amanda também na rede, que é uma super florista que É, a faz Amanda muito faz isso. isso. É uma artista que sempre participa dos projetos com a Chic. Mas, assim, às vezes pode ser tão mais simples do que isso, né? Por que não trocar a flor de corte por uma planta no vaso? É. Que a planta no vaso, ela não vai, né? Ou então, assim, essa consultoria para eventos sustentáveis, que a Chic é parceira, que chama Primeiro Giro, ela
tenta chamar a atenção para essas pequenas coisas, porque é tudo sobre escolha mesmo, né? Às vezes, assim, você conseguir ser circular é você estar no lugar da ideação, né? Que aí esse convite também que a gente vem fazendo para as pessoas que estão contratando a gente dentro né, dos seus contextos, dos resíduos que vêm sobrando. Então, assim, a gente começar a sair desse lugar do tratamento do problema para gerar um ambiente saudável onde o problema não existe. Não. Então, assim, tem um conceito muito potente que, bom, a gente já está há muito tempo nessa jornada, mas assim, o conceito da economia circular, que chegou um pouco depois, assim, ele é muito simples, assim. Se a gente conseguir implementar a economia circular como essa forma de pensar, a gente consegue evitar muito dessas questões. E dentro desse projeto do nosso, que a gente chama de nossa lona, né, que reutiliza os têxteis, a gente tem feito esse convite, assim, é um produto que acaba sendo personalizado, então a gente consegue colocar a logomarca da empresa no produto, né, mas a gente assina junto, porque a economia circular, ela só se dá com parcerias, né, então, assim, é diferente de você comprar um brinde, né, de comprar qualquer brinde que seja, uma garrafa, uma bolsa, uma sacola e colocar a sua logomarca ali. A empresa não produz aquilo, né? Então, na hora que a gente faz o projeto com esse cuidado de convidar para assinar junto, é para mostrar para quem recebe o produto que aquele produto foi pensado por mais de um organismo, né, que está ali conversando, que está procurando um espaço. Então, assim, a gente fez alguns projetos recentemente, esse aqui da Magalu Sustentável, por exemplo, ele vem com uma etiquetinha dentro que, inclusive, revela o início da parceria, que foi com a Musa, que é uma empresa que faz gestão de resíduos zero aterro. Então, são três instituições, a Lixique, a Magalu Sustentável e a Musa, fabricando a necessaire juntas para não deixar que aquilo vai ser descartado, entendeu? Então, isso já começa a mexer. Então, imagina, isso dentro das empresas, como isso começa a ser encarado, né? A gente já começa a mexer. Nossa, toda vez que eu for rodar um banner, que eu for rodar uma lona, pensar também em todo esse caminho que as coisas fazem, né? Então, essa é a nossa provocação eterna. Uma coisa legal da gente falar também desse produto e pela simplicidade também do que a gente tenta fazer e de chegar nas redes também com um produto simples, né? Exato. Que a gente consiga fazer com que, assim, de forma fácil a gente consiga chegar em novas pessoas, em novas pessoas que vão se acoplando na nossa rede, né, nessa parte de costura, para conseguir entregar um produto. E da etiqueta ter ali a marca do cliente, essa etiqueta que a gente mostrou, ela é feita também com o mesmo material da peça, né? E aí você pode até perguntar, né? A gente está imprimindo lona para fazer isso, mas tem uma explicação por trás, né? Se você quiser, você pode dar. Porque a ideia também é a gente conseguir inserir uma quantidade, por exemplo, cada produto que a gente faz, a gente imagina que quanto mais monomaterial ele for, melhor vai ser a reciclagem dele no futuro. Então, assim, a gente está falando de um material que é um resíduo complexo. A gente não tem reciclagem da lona hoje, mas ela pode vir a ser reciclada no futuro. E aí, nesse momento, a gente vai encontrar ali uma etiqueta que é da mesma composição da bolsa. Então, você não tem um outro material para desacoplar. Então, a gente vai fazer uma reciclagem química. Exatamente. Se a gente é o futuro, tudo né? Ali no meio, né? O futuro desse tipo de material plástico é uma reciclagem química, porque embora ele tenha componentes recicláveis, a forma como eles estão acoplados não permite que essa reciclagem aconteça hoje ainda. Mas acredita que a gente tem aí uma evolução da reciclagem da mecânica para a química que vai conseguir viabilizar. Então, não, muito legal você trazer isso, porque assim, eu acho que até o próprio, vamos dizer, eu acho que hoje tenho a impressão que o falar em reciclagem, eu acho que as pessoas já estão mais familiarizadas, né? Já é uma coisa, não sei se eu pratico, mas eu já ouvi falar, né? Só que ao mesmo tempo, eu acho tão interessante quando a gente pensa no que não é reciclável e o que é reciclável, mas ainda não está sendo reciclado por qualquer razão, que eu acho que é um pouco desse movimento que vocês querem promover, né? De acordar mesmo, olha, isso aqui até pode ser reciclado um dia, se tiver quem faça, e talvez até se ele for produzido inicialmente, de uma forma até mais cuidadosa, pensando na reciclagem amanhã, né?
que era muito o que tem acontecido hoje com os plásticos, né? As garrafas, enfim. Eu me lembro quando me falaram, por exemplo, que a garrafa cor-de-rosa era a pior de todas para ser reciclada, porque o componente lá do cor-de-rosa comprometia aquela capacidade de se... E não é nem uma questão só de se é reciclável ou não, e sim se existe um mercado para reciclar aquilo. Então, porque algo pode ser reciclado ou pode ser reciclável, né? Existir uma solução para aquilo em algum lugar do mundo ou até em algum lugar do país, mas na sociedade aquilo ali não tem uma indústria que compre aquele material, então não existe um mercado. interesse comercial em Exato. fazer o Então, assim, processo. se algo não tem valor comercial, como talvez a garrafa rosa que você está trazendo no exemplo, nem a pessoa que trabalha ali catando esse material vai ter interesse naquilo. Então, é bem específico de cada região, né? E a reciclagem também, né? A gente, assim, é difícil falar da reciclagem como uma solução, né? Porque a gente tem aí uma parcela muito pequena que realmente se dá na reciclagem do Brasil, né? A gente está com um índice de 4% de reciclagem dos materiais que realmente conseguem ser reutilizados e ser reaproveitados. E assim, desses 4%, 90% é feito por catadores, né? Então você imagina uma quantidade de material que a gente desperdiça, e às vezes a gente desperdiça porque a gente não separa bem, né? Então, realmente é importante a gente dar essa luz, assim, que tipo de solução é a reciclagem em si. Então, a gente precisa de cada vez materiais mais espertos para entrar nessa cadeia de forma ótima, para poder gerar receita para as pessoas que estão dentro desse contexto. Mas aí também aqui, a gente está fazendo esse convite com a Lixique de praticar um R antes da reciclagem, que é o da reutilização, que mesmo que aquele material seja reciclável, a gente ainda pode dar uma nova vida para ele do jeito que ele está, entendeu? Então, essa lona, esses textos, esses materiais são realmente muito plásticos, né? E por isso ele tem essa dificuldade de reciclabilidade. Mas a gente acredita que um dia isso vai acontecer. Então, ainda assim, a reutilização vai continuar sendo uma solução potente para dar uma vida nova para ele, entendeu? Para entender até o trabalho de vocês, assim, tipo, qual é o ideal? Qual seria o ideal, assim, o cliente ideal para vocês no sentido de aquele que me chama antes, bem antes do evento, porque eu já posso entrar lá e fazer isso ou aquilo, ou, entendeu? Sei lá, é o dia que, ou, sei lá, o que precisa acontecer para que vocês descansem e falem assim, missão cumprida. Conseguimos. Eu posso começar, isso até me lembrei que no início da conversa a gente falou sobre, você fez alguma pergunta também sobre os desafios, né? E hoje a gente trabalha muito para corporações. Então, a gente pode até dar uma resposta sobre o cliente ideal e sobre como a gente tem vontade de trabalhar em parceria com essas empresas, né? Mas a gente começou fazendo projetos, a Lixique começou fazendo projetos para o governo, né? As coisas que a gente faz, por envolver sempre uma parcela da população que normalmente não teria esse tipo de oportunidade, e também fala sobre uma temática de reciclagem, de reutilização, de economia circular. A gente sempre teve inserido principalmente na época que a gente estava em Recife, né, com a Lixique, é bom dizer, né, a gente veio de Recife para São Paulo em algum momento, sempre no âmbito ali da parte dos catadores de material reciclável na rua, a gente sempre teve envolvido nesse âmbito e em algum momento a gente não conseguiu continuar trabalhando com o governo, né? E aí eram prefeituras, né? Poder público, editais, enfim, licitações, tudo que você imaginar era isso que a gente fazia, trabalho envolvendo muita gente, por uma dificuldade real de você conseguir manter uma empresa rodando, trabalhando unicamente para o poder público, né? Então isso me veio à cabeça como talvez um dos maiores desafios assim que a gente já teve. E em algum momento a gente fez essa transição para o corporativo, porque foi uma forma que a gente conseguiu de conseguir continuar fazendo as coisas que a gente queria fazer, falar sobre o que a gente quer falar e ter alguém ali que consiga manter esse negócio rodando, né?
E aí tem alguns exemplos, eu acho, de clientes ideais e do que eles podem fazer. Acho que pode até... Eu acho que tem uma coisa assim, geracional também, né? Então, tudo isso aconteceu, a gente começou a trabalhar para o corporativo, mas a gente ainda tinha uma essência de fazer aquele projeto inovador, fazer aquele projeto do zero, fazer aquele projeto que a gente nunca tinha feito, sabe? E aí, em algum ponto, a gente começou a perceber que projetos eram esses que a gente fazia, que se repetiam, e aí a gente transformou isso num catálogo, né? Foi como se a gente tivesse, a gente fez uma gestão de portfólio. Então, nessa época que a gente veio para São Paulo, a gente viu que a gente não ia conseguir copiar e colar o trabalho que a gente fazia no Recife aqui. Então, a gente fez uma gestão de portfólio e aí começou a se revelar realmente que produtos a gente tinha, que tinha essa potência de atingir esse mundo corporativo de forma recorrente, que eu acho que esse é o desejo. E aí, ainda demorou um tempo, tá? Assim, para ter uma linha do tempo, assim, só no pós-pandemia, quando os eventos presenciais voltaram, foi que a Lixique começou a receber a demanda dos projetos que a gente fazia 20 anos atrás. Olha só. Então, assim, tem uma coisa geracional nisso tudo também. E isso é muito potente, né? Saber que a gente resistiu até aqui, que a gente fez coisas incríveis até aqui, e que sim, envolveu muita gente, governos, né? A sociedade, as pessoas, muitos grupos, mas que tem uma essência que hoje pode ser potente no mundo corporativo, que pode trazer o cliente recorrente. Então, a gente está atendendo um cliente hoje, por exemplo, que já é a terceira vez que ele compra. Ele já se programa para... Nossa, porque o resíduo têxtil de uma empresa, ele acontece, seja no resíduo do evento, mas é isso também história para dentro do fardamento, para dentro de outros têxteis que, né, nas empresas que acontecem durante aquele ano, então as pessoas conseguem se organizar para fazer essa transformação com a Lixique. Então, acho que o cliente ideal é esse que não desperdiça nada, que entende que o material é realmente um nutriente de um novo processo e conta com a gente para poder fazer a coisa acontecer. E o que a gente almeja também é que a gente consiga ter um planejamento disso, né? Um cliente que consegue pegar e olhar, por exemplo, um planejamento anual e dizer, ó, ao longo do ano a gente vai ter aqui alguns pontos que a gente sabe que consegue ou reaproveitar algum material, porque a gente já sabe que vai ter algum evento, ou fazer alguma outra ação com a Lixique também, né? E aí a gente tá nesse calendário, esse é é para isso que a gente trabalha, assim, no dia a dia, né? Para poder fazer com que potencializar o trabalho da gente, né? Dentro dessas empresas também. E aí a gente vai criando espaço para isso, não para só dar uma solução para um problema, mas também para começar a atuar na ideação, assim, tentar ter um outro papel, né, um outro tipo de parceria para ajudá-los a gerar menos materiais e a cuidar melhor desse processo, né? Tem uma coisa também que está acontecendo, assim, que é bem... outro fenômeno que está acontecendo aqui, é que a gente começou a perceber também que, como a gente vem trabalhando só para as empresas, a gente ficava sem produto para o cliente e para os clientes, para as pessoas. Então, às vezes as pessoas, nossa, mas eu também queria ter um produto da Lixique, né? Então, agora a gente também está desenhando, depois da rede estar mais ativa, né? A gente vem conseguindo ter mais pessoas nessas costuras, nessas manualidades, e a gente vem conseguindo fazer e até trazer produtos do nosso catálogo que já foram um pouco mais complexos, assim, mais elaborados, para esse momento. E aí está começando também a ter uma iniciativa. Tem uma iniciativa que é a Use Lixique, acho que Eric pode contar um pouco mais. E a Use Lixique também traz um produto bacana, mas ele também tem a ideia de ser um produto da economia da nossa própria economia circular, é a prática da nossa própria circularidade. Os resíduos que vocês... Os resíduos dos nossos clientes virarem produtos para o nosso... Os resíduos da produção, da nossa produção para os nossos clientes, né? Exato. O resíduo da produção. Nossa própria produção. Na verdade também a gente tem a gente acaba que bonito. chegando sempre num passo que é as pessoas a gente vende para empresas, mas quem contrata a gente são pessoas que trabalham nas empresas. São as pessoas. E as pessoas às vezes querem alguma peça, alguma coisa e simplesmente a gente não tinha nada. Então a gente está começando a olhar mais para isso e dizer, então vamos tentar pegar uma parte do que era o nosso aluno e criar. E aí também fortalecendo a marca da gente, né, da Lixique, e criar peças que as pessoas que realmente queiram comprar e eventualmente a gente tem a ideia de lançar no e-commerce ou, enfim, a gente vai ter uma comunicação à parte aí para o Instagram para vender esses produtos, né? E também dá abre um espaço para a gente também ir desenvolvendo produtos que podem ser mais elaborados do que o simples que a gente faz ali para o corporativo, sabe?
Então é isso Muito que a gente legal. vem fazendo com isso. É, bem legal. E aí aparecem outras matérias-primas também, né? Coisas que estão em menores, assim, tem menores quantidades, mas que tem essa potência também de virar produto. E aí você não precisa fazer aquilo num volume muito grande, você vai fazendo nos volumes menores e as coisas É, a vão gente acaba tendo acontecendo também. acesso a muitos tipos de resíduo, né? E muitas pessoas e empresas entram em contato com a gente também querendo destinar tipos de resíduos diferentes. Então, o resíduo da cama elástica, do pula-pula, é uma coisa que já chegou pra gente, boias de parques aquáticos. Exato. É, a gente tá vendo Tem uns agora a tipos questão de de balão, neoprene de uma empresa de mergulho. infláveis, balões, É, coisas assim também que são usadas nos esses eventos, infláveis. são outros textos também que também dá para Todos construir. Para esses tipos de inventar outras resíduo coisas. que der pra gente reutilizar e conseguir também transformar aquilo numa peça mais nobre do que o caminho que aquele material ali teria, a gente E está fazendo. quando a gente conversou, né, na nossa conversa antes do nosso encontro hoje, vocês falaram bastante também sobre as questões, vamos dizer, das legislações, né, que muita gente nem sabe, vamos dizer, que o que vocês estão fazendo, na verdade, resolve algumas obrigatoriedades, não é Exato. isso? Na verdade, todas as ações que a Lixique faz, seja o Nossa Lona, que é essa transformação dos resíduos da comunicação e os têxteis, seja as nossas outras atividades de ecoeducação, né, o SG Game, o Lab Chic, que são as oficinas da gente, elas acabam entrando para quem contrata a gente também como uma justificativa e entra como uma ação realizada que pode ir para um relatório de ESG, um relatório de sustentabilidade das empresas. Não é que todas tenham a obrigação, algumas têm, mas o mercado vem pedindo isso cada vez mais, né? Existem algumas obrigações legais, sim, acho que pode falar um pouquinho mais, mas assim, relatórios de ESG normalmente vão ter sempre uma partezinha ali para falar sobre alguma ação que fizeram com a gente. Então acaba que também é uma justificativa válida, né, de uma empresa dizer, ó, a gente também está olhando para esse tipo de ação, né? Na parte legal a gente pode falar um pouquinho mais, né? A gente tem aí, né, falando sobre essa questão dos materiais que seriam descartados, a gente tem uma política nacional de resíduos sólidos, assim, que já completou vários aniversários e a gente não consegue fazer com que ela de fato seja implementada, assim, né? Ou pelo menos fiscalizada e tal. Então a gente tem uma corresponsabilidade, né? A sociedade, quem gera o resíduo. Então todo mundo é corresponsável por aquilo. Então quando ela nasce com resíduos especiais tendo uma luz importante, né, que isso foi em 2010, veja quanto tempo já faz, né, que é para pilhas, baterias, lâmpadas, pneus. A gente tinha, né, óleos, combustíveis, a gente tinha uma quantidade, um conjunto de materiais que eram já vistos como perigosos e que a gente precisava ter uma atenção maior. De lá para cá, a gente vem aumentando o cuidado com alguns materiais que são tratados em acordos setoriais, né? Então, você tem um acordo setorial das embalagens, que às vezes você vê aí o pessoal dizer, não, as pessoas precisam retornar 22% das embalagens. Então, quando você começa a ouvir essas coisas, assim, é a lei começando a realmente ser implementada, fiscalizada. Mas isso por si só, dentro das próprias corporações, assim, as pessoas precisam, já têm, por conta das suas certificações, porque aí não é nem uma fiscalização, vamos dizer assim, governamental. Às vezes a própria certificação que a empresa já tem, ela já rege, já tem um cuidado que ela precisa ter com esses descartes, né? Com a toxicidade dos materiais. Então a economia circular traz muito isso. A gente não tem ainda um plano. Na verdade, a gente teve, no ano passado, aprovado a estratégia da economia circular, e aí tivemos agora o plano em aprovação para vir a política de economia circular, né, que a gente está aí tramitando. Então, assim, a gente está caminhando para trabalhar uma política de economia circular que vai contrapor um pouco da política do resíduo sólido, porque o que a gente quer com a economia circular é que a gente não tenha lixo para tratar, né? Quando a gente diz a gente aí é o Brasil, tá? Só para dizer É, que não É. é isso aí, exatamente. são políticas nacionais, são grupos que conversam sobre isso, E debatendo esse assunto. é um movimento global, assim, a gente tem um grande desafio de abrasileirar essa economia circular, porque é isso, né? Elas são movimentos que começam na Europa, Estados Unidos também já tem alguma coisa, mas assim, aqui no Brasil a gente tem esse convite a co-criar a economia circular. Então, do ponto de vista da legislação, eu acho que são caminhos, né? A política pública realmente é um caminho que ajuda, que contribui,
mas a gente precisa estar muito esperto para que não demore tanto a gente implementar no nosso dia a dia, né? E aí o que a gente traz na Lichique é um pouco dessa oportunidade de estar com as empresas facilitando esses processos. Alguns desses processos que contribuem para, né? Um ponto que eu me lembrei agora é em relação à caracterização do tipo de trabalho que a gente faz, de reuso, né? Reutilizando o material ali no formato em que ele se encontra, né? Na forma em que ele se encontra, em comparação com a reciclagem, né? Com a reciclagem química, enfim, mecânica, enfim. Porque pela própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Você pode caracterizar uma reciclagem, né? Ou seja, uma compra de uma reciclagem pode gerar um crédito, né? Não sei se isso na política, mas assim, no mercado funciona assim, né? Depois a gente está agora, porque tem o crédito, né, dessa reciclagem, que é isso que ele está falando, que é o crédito da logística reversa também. Então você consegue creditar, ter um recurso para investir na reciclagem que advém dessa comprovação de que você está reciclando. Uhum. A Na reutilização verdade, a ainda... comprovação de que você está ajudando na logística reversa em adquirindo, por exemplo, resíduos de alguma cooperativa de Você, reciclagem. como quem faz a reciclagem, que são as cooperativas, são as notas fiscais de venda dos materiais dessas cooperativas para as indústrias de reciclagem que comprovam que aquele material está sendo reciclado. Então, essa é a comprovação da reciclagem, né? E isso gera um crédito para investir na própria reciclagem. Então, isso é um movimento que vem desses acordos setoriais, por exemplo, entendeu? Então, é como se você tivesse, hoje você vê vários programas que conseguem fazer uma gestão de resíduos pré-paga. Tipo, você sabe que vai gerar aquele resíduo, então uma indústria pode contratar alguém para fazer com que aquele material que ela precisa que retorne. Então, você consegue ter um recurso para investir na reciclagem. Quando a gente trabalha com a reutilização, a gente ainda não tem muita luz para isso, né? Então, eu tenho conversado também com outras pessoas que estão no mundo do upcycling e tal. Eu falo assim, nossa, cadê os nossos números, né? Porque a gente não tem essa representatividade, né? A legislação ainda não chegou, assim, na gente, nesse ponto, na reutilização, no ponto da gente conseguir expressar isso em resultados reais. Mas a gente que está na prática do dia a dia, a gente sabe que isso é muito potente, assim, né? E que em algum momento também vai chegar essa vez. Isso. Olha, realmente é um mundo inteiro a aprender, porque assim, eu conheço muito pouco desse assunto ainda e fico aqui, vocês vão falando, eu já falo, nossa, mas e aquilo, e não tem muito fim. Mas realmente a gente não vai poder estender muito nossa conversa dessa vez, a gente pode até eventualmente combinar uma outra conversa, mas eu ia aproveitar para pedir para vocês, né, fecharem a conversa que a gente está tendo com alguma coisa que vocês achem que as pessoas que estão nos escutando pudessem entender e acordar para facilitar aí o dia a dia de vocês, o trabalho de vocês. O que é importante que a sociedade como um todo... A gente tem isso pronto, né? A gente tem um manifesto, que é o Manifesto Reutilizar Transforma, que é algo que tá disponível lá no site da Lichique também, ou você pesquisa aí Reutilizar Transforma. Qual que é o site? Já aproveita já. O site é www.lichique.com.br e aí / Reutilizar Transforma. Ou você pesquisa Reutilizar Transforma que vai achar, mas a questão é que esse manifesto da gente, ele foi criado justamente, e ele tem várias mensagens que podem ajudar as pessoas, ele é pensado para isso, né? Ajudar as pessoas a levantarem mais essa questão, né? Assim, ele traz alguns avisos, digamos assim. E aí acho que a gente pode trazer uns 2 ou 3, né? Vou deixar para você. Então, esse é o convite de colocar a reutilização, né, nesse lugar. Então, uma das frases do manifesto é que o caminhão do lixo não é um portal. Então, a gente não tem... não é mágico, né? Tipo assim, você não descarta as coisas e elas somem. Não existe jogar fora. É uma outra frase potente. Não existe o fora. Não existe o fora, é uma frase potente também do manifesto. Então, a gente se entender que essas nossas escolhas realmente elas são muito potentes. E a reutilização, ela tem um poder muito mágico. Porque quando você recicla, você terceiriza a reciclagem para o quê? Porque ninguém recicla nada, né? Você está separando. E aí você está acreditando que aquela separação vai para algum lugar e que vai se transformar num novo material.
A reutilização, principalmente essa reutilização caseira, essa manualidade, a reutilização artística, né, que é esse mundo do upcycling, ele é um convite a você começar a parar de descartar as coisas que você tem no dia a dia e reutilizar de forma muito simples ali. E isso é muito educativo, porque quando você vê a quantidade de material que você gera, né, e como isso tem arte também, né? Tem beleza, tem cores, tem. Essa é a potência do Reutilizar Transforma, é que você consegue, através da reutilização, aprender mais sobre esses materiais, ter dúvidas como essa que você falou, nossa, uma garrafa PET cor-de-rosa é difícil de reciclar, né? Porque você começa a perceber isso e é um aprendizado constante. Então, fica a dica para experimentarem a reutilização. É isso aí, vamos testar, né, o prazer de reutilizar, né? Às vezes até nas nossas coisas dentro de casa mesmo, né? Em vez de se desfazer, Exato. ressignifica ela, né? Exato. Foi um prazer ter vocês aqui, muito obrigada. Obrigado, foi ótimo.